Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje é especial, estamos em 3. Eu, Renata e doutora Milena Brandão, que é ginecologista, e a gente vai hoje conhecer a história de Renata, que é paciente e usuária de implantes, e eu conheci a história dela no Instagram, ela me contou, e quando ela me contou, eu falei, você tem que vir aqui, as pessoas têm que conhecer a sua história. E quebrar barreiras, né? Quebrar, assim, preconceitos e pensar um pouquinho fora da caixa. Renata é um excelente exemplo de superação e de uma pessoa que priorizou a saúde, que buscou soluções. E ela está aqui e vai contar a história. Obrigada, Renata, por Obrigada a ter você, vindo. Manu. Obrigada, Mi, por estar aqui. Um grande E, prazer estar aqui, né, nesse bate-papo que vai ser extremamente enriquecedor. pois é. E Exatamente. aí, Renata, conte pra gente, De trás pra frente, né? de trás para frente, de frente para trás, como você quiser, mas Tá. conte pra gente É, essa história que é muito legal. por causa do implante, na verdade, né? Eu sou uma paciente de câncer de mama, né? E a preocupação, né? Que hoje eu tô com 47 anos. Como é que eu ia lidar com essa fase agora, né? Da pré-menopausa, climatério, tudo. Mas eu tive 2 filhos depois do câncer. E logo depois que minha filha nasceu, um ano depois eu descobri que eu estava com um mioma e isso estava me deixando louca, subindo parede, querendo matar todo mundo. E muito fluxo, né? E dor, aquele mal-estar, né? E a minha médica olhou para mim e falou assim: vamos fazer uma cirurgia. Eu falei assim: mas cirurgia? Vamos dar uma limpada, vamos ver como é que tá. Eu falei assim: mas nada de hormônio? Aí ela: não vou colocar hormônio em você, não vou dar hormônio, nem vamos tirar um útero, nada, nada. Ela: não. Eu falei: tá bom. Aí ela deu uma boa limpada, só que daí começou de novo um fluxo mais longo, intenso, cólicas horríveis. E, de repente, eu já estava de novo com mioma, né? E nada do climatério, nada da pré-menopausa, nada. E acabei conversando também com o meu endócrino. Ele sugeriu, né, que seria interessante. Ele com certeza ia colocar um implante e ia mudar a minha vida. E eu, tô vendo uma luz no fim do túnel, né? E voltei com a minha ginecologista. Eu não vou permitir se você não falar com a oncologista. Se ela falar que tudo bem, aí a gente pode continuar essa conversa. E, no fim das contas, eu fui lá, levei os exames da ginecologista, os exames do endócrino para minha oncologista, e ela resolveu que, né, decidiu comigo, negociando ali, que a gente ia colocar o implante, porque eu já tinha passado por várias situações, eu já tomava remédio psiquiátrico, né, para depressão, para ansiedade, e tomando remédio para dor, entendeu? Eu tenho fibromialgia, é muita coisa acontecendo numa região só, né? Então, assim, eu podia eliminar o Uma dor, pior né? deles, né? Que é o mais constante, mais difícil e que só podia se agravar na questão para mim, né? Porque eu já queria realmente matar alguém. E aí eu entrei de novo, né? Porque meu câncer foi há 10 anos. A minha médica oncologista, ela falou assim: agora você entra como paciente de risco. Eu vou te controlar de 6 em 6 meses. E tá tudo bem até agora. E tem quanto tempo que você Um iniciou ano. o uso do hormônio? Há um ano? Há um ano. E minha vida mudou. Com certeza. Antes da gente falar dos benefícios, o que eu penso é que essa história ela é muito repetitiva na nossa prática clínica, porque é muito comum a mulher que tem uma doença estrogênio-dependente, com avançada idade, essa doença se agravar, os sintomas ficarem cada vez mais acentuados, a intensidade do fluxo, a cólica. E quando se faz uma cirurgia, é muito comum voltar, que foi o seu caso, né? E o tratamento hormonal, ele poderia, a depender do caso da mulher, até ser feito antes da cirurgia e até desprezar a necessidade da cirurgia, a depender do caso. Já seria um procedimento menos mórbido.
E, no seu caso, o que foi feito depois também é algo que é bem indicado, porque ele entra para realmente inibir que a doença continue avançando. E, assim, eu não tenho dúvida que você tem benefícios, e deve ter mesmo. E isso a gente vai desvendar aqui, mas que deve ter, deve ter. Muitos. E Agora. você falou uma coisa muito interessante, né, Manu? Essa coisa do negociar. Vamos Sim. negociar, né? Espera aí, gente, eu tenho direito a usar um tratamento hormonal, e aí fica esse cerco de profissionais, às vezes, julgando, e se alguém chegar ali e condenar, aí fica quem for contra aquela decisão, será que essa pessoa esse colega está sendo, indo na direção certa? Então, até a cabeça do paciente fica meio conflituosa, né? Meio confusa. E é bem interessante a gente falar sobre isso, né, Manu? Que você também presencia muito essa Assim, situação. a gente se acostumou a decidir através do médico, né? Então, assim, a gente vai lá no médico e é o médico que diz o que eu vou fazer. Porque sempre foi assim. O paciente, até pouco tempo atrás, nem tinha informação de nada. Exatamente. Ele nem sabia nada. Então, ele ia no médico e ele podia estar... ela, né? Vamos falar de mulher, porque a gente está aqui falando de mulher, mas ela podia estar se acabando lá, cheia de problema. E se o médico falasse que está tudo bem, estava tudo bem, ela voltava para casa. Que é o que acontece com a maioria Entendeu? E das como mulheres assim, ainda. gente? Como assim não está tudo bem? Não, não E melhora, né? Não tá tudo bem. Só porque o médico não viu, não quer dizer que não existe. E hoje em dia a gente vai chegando mais perto dessa realidade, né? Da mulher falar, não, a gente vai resolver sim. Né? Assim, tem que ter uma forma, e aí ir forçando uma decisão e ir buscando um outro médico, se for o caso. Entendeu? Assim, eu acho que Renata teve um privilégio grande de ter médicos que acompanharam ela por muito tempo, né? Porque a oncologista, que já estava há 10 anos, a ginecologista, que foi a ginecologista de sempre também. E que você vê que a ginecologista é uma pessoa muito cautelosa e tem esse perfil cauteloso, mas ela foi até a paciente. Ela não se negou completamente, como tem vários que se negam e dizem, não, de jeito nenhum, eu não vou. Ela foi junto, né? Foi com a oncologista, apesar de, porque a Renata já tinha me contado, assim, o endócrino que foi o maior incentivador, né? Que bom. Mas existe ali um consenso que foi seguir o ritmo dela. Ela que deu o tom. Eu vou atrás, eu vou fazer e tal. Porque se eu continuar assim, quer dizer, valeu mesmo eu ter me curado do câncer? Porque, desculpe, mas Vou agora viver com várias Vou viver com várias dificuldades. Vários desconfortos ao longo da minha vida, né? Porque eu não tenho mais direito a nenhum outro tratamento para outros problemas por causa desse diagnóstico anterior do câncer. Exato. Então, você fica refém do câncer. Exatamente, foi o que eu pensei. Agora, minha vida acabou? Eu pensei exatamente isso, acabou. Porque agora, como é que eu vou resolver? E me chamou bem a atenção aqui que, enquanto ela falava, ela gesticulava apontando para a região pélvica, o quanto o mioma, ele traz realmente essa sensação de peso na região pélvica, de desconforto por causar uma congestão pélvica. E o movimento que ela fez aqui com a mão foi justamente mostrando que ela sentia aquele peso do mioma existir dentro dela. E isso é muito forte. Quando a gente pensa nisso, no outro, não é a gente que sente, é preciso, nesse momento, ter empatia e nos colocarmos no lugar do outro e buscarmos meios de resolver isso para a mulher viver melhor. E no caso da Renata em específico, que tem a fibromialgia, eu penso que é somar mais ainda um problema, uma dificuldade a mais. E eu acredito, sabe, Renata, que a meu ver, com o tratamento hormonal, você está até melhor da fibromialgia. Foi o que eu falei para a Manu. Mudou muito, assim, a frequência de crise. Demais. Aquela coisa de você estar preocupada com uma cólica, não sei mais o que é cólica. Eu tenho a dor na lombar, no quadril, porque... e aí você fala, não me preocupo mais com aquilo, entendeu? Só que eu também penso assim, que
mudou em outras questões também, né? Você fica mais disposta. Demais, né? Você fica mais disposta para o marido. Você Sim. briga menos com o marido, com as pessoas, com a parede. Então é assim, eu tô super bem. E eu quero falar para as pessoas que pode ser... é possível, né? Existe uma possível. solução, né? Assim, Porque, além de tudo, eu não tive um câncer que foi hormonal, né? Eu falei, tem que ter um jeitinho aí, por favor, né? Com certeza. Mas Aí é que mesmo tem assim, jeitinho mesmo. aí que tem. Eu queria voltar nesse diagnóstico, assim. Sim. Porque a gente fala assim, né? Teve câncer. E aí, eu queria, assim, eu fico pensando assim, tem uma pessoa que pode estar aqui nos ouvindo e que tenha um diagnóstico de câncer, que teve um diagnóstico de câncer e que esteja no mesmo lugar que você estava há 2 anos, sabe? Sem saber se vai fazer o tratamento ou não. E a gente tem também, inclusive, filhos e, sei lá, até bisneto de pessoa que teve câncer, entendeu? Que Sim. te diz, eu não posso fazer tratamento porque minha bisavó teve É. câncer. Oi, né? É. Calma. Calma, né? alto Assim, lá. né? E aí eu acho importante a gente chegar lá atrás. Como foi esse momento de diagnóstico e qual era o momento de sua vida? O que estava acontecendo ali? Então, eu estava tentando ser mãe, fazendo tratamento, fertilização in vitro. E entre uma tentativa e outra, né, eu descobri o câncer de mama. Então, assim, foi um choque, porque eu fiz um monte de exames antes, hormonal, de mama, já tinha prótese de mama. Então, e foi praticamente de um dia para o outro que eu senti um caroço, né? Mas, assim, mexeu com tudo isso, né? Nossa, deve ter sido. Eu ter que alongar essa espera para ser mãe e chegar a possibilidade de não ser mãe de verdade. Você tinha que idade, Renata? 36. 36, quando teve o diagnóstico. E foi muito difícil na época, né? As pessoas à minha volta ficaram muito preocupadas, né? Porque não tem ninguém na família, né? Que tivesse tido câncer. Depois vem um diagnóstico de um câncer que não é hormonal, então não foi culpa do tratamento que eu estava fazendo. Mas aquela vontade de ser mãe me levou para frente, né? E foi isso, foi indo, né? Aí você fez a cirurgia, fiz quimioterapia, fiz rádio. E fez todo o segmento de 5 anos, né? Tudo. Na verdade... Né? Aí conte, na verdade, essa mesma oncologista, né? Ela virou para mim depois de 2 anos e meio, né? Pós-câncer, pós-diagnóstico, ela virou e falou assim, fui conversar com os colegas, fui num congresso fora do país, conversei. E eles me orientaram, né? A gente discutindo o assunto. Eu acho melhor você tentar engravidar agora. Antes dos 5 anos. Eu adorei essa oncologista, sabia? Eu achei ela Já tô fã dela. E aí eu falei, tá bom, né? E aí fui na minha ginecologista de novo, com aquela permissão. Ela me tacou um monte de hormônio de novo e não dava certo, não fechava ciclo. Eu falei assim, eu não vou conseguir colocar os embriões. Eu só tinha 2 embriões. Aí, eu falei assim, vai viajar, vai desaparecer, se precisar procura um médico lá nos Estados Unidos. Aí ela me deu DEA. Ah, sim, tomou DEA. Sim. Aí, depois de uns 2 meses, eu comecei a funcionar de novo, a ficar fértil de novo. Voltei para o Brasil. Ela falou assim, tá tudo bem aqui, vamos aproveitar essa janela. E, graças a Deus, deu certo. E meu filho tá aí, 6 anos. Que é o mais velho. E aí? E aí? Da minha filha? Engravidou espontaneamente. A gente quer a história inteira. Ela já saquei, já matei a charada. Aí eu, com 42 anos... Sim. Já com seu filhinho já com meu tal. filhinho, tudo. Aí eu fui no meu endócrino, já tinha passado na ginecologista. Ela falou que eu estava ótima, que eu parecia uma menina de 20 anos, que eu poderia engravidar. E se ele queria que eu tomasse alguma coisa para não engravidar. Eu não tomo hormônio, né? Eu nunca tomei anticoncepcional. E aí ele pegou e falou assim, não se preocupa, seu marido não vai poder te engravidar, porque ele vai tomar os negócios aí. Pode falar baixo, né? Não posso entregar. Aí eu falei, tá bom, né? E a gente...
festa todo dia, né? Sim. É um casal animado, viu? Eu já quero ser amiga do Animado. casal, quero ser amiga da oncologista, eu vou lá, vou morar lá, perto Aí deles. fui viajar de novo, Natal, Ano Novo, voltei de férias. Nossa, não menstruei. Olha. Eu falei, mas não, é impossível. Não é impossível. Minha mãe falou assim, ué, Todo mundo disse que eu não ia conseguir, que todo isso não ia mundo. acontecer. Fiz um tratamento para ter o primeiro, né? 10 anos tentando ter filho. Aí eu falei, não. Eu ajoelhei para Deus e Deus me deu, ok. O meu marido falou assim, não, você não tá grávida. Aí eu acabei e falei assim, quer saber, eu vou fazer um teste. E eu já tinha ido chorar na minha oncologista falando que já tinha voltado a doença, né? Porque alguma coisa estava errada. Aí, Ela foi na ginecologista achando que a doença voltou. Porque ela estava sem menstruar. Aí acabei fazendo o exame, né, de farmácia mesmo, liguei para... Aí eu dei positivo, liguei para o meu marido, eu falei assim, eu tô grávida ali, quem é o pai? Meu Deus do céu, eu tô grávida. Ele, meu Deus do céu, você tá grávida. Ninguém acreditava. Aí liguei para minha médica, minha ginecologista, falei assim, eu tô grávida. Ela, só acredito vendo. Vem aqui, hoje. E eu já estava de 2 meses. E foi uma gravidez tranquila, tudo deu certo. Que tá tudo incrível. certo. Você vê que quando é pra ser, a pessoa pós-câncer, pós-tratamento de FIV, 10 anos, 46 anos, não, 30 Ela quantos nasceu anos? com... Você Ela tinha nasceu de 43. 43. 43 anos, gravidez espontânea Espontânea. e tranquila, né? Isso acontece, gente. Isso acontece. Você vê que maravilha, né? É aí onde eu digo que tem uma influência divina, tem. né? Tem. Que ajuda. Tem. E nada é impossível. Nada, Tem. nada. Parabéns, E aí- Renata. Obrigada. Aí nasceu sua filhinha, que hoje tem 3 anos, 3 ela vai fazer anos, 4. 3 anos. Tudo E aí? isso dentro do período do segmento pós-tratamento Pós-câncer. oncológico, não é isso? Pós-câncer. Aí ela ia fazer 1 ano e eu tava já querendo matar todo mundo em casa, de novo, né? Voltando. Voltando ao normal. Aí eu falava, mas não é normal isso. Eu tá nervosa assim e gritar com um bebê de 1 ano, né? Ficar nervosa, chorar e ter que sair, deixar 2 crianças pequenas lá no quarto. Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. E aí começou um fluxo muito intenso. Aí eu ficava 1 dia, 2, 3 sem menstruar e depois voltava e cólica, passando mal, náusea, dor de cabeça. Eu falei, gente... Aí isso eu fui relatando para minha ginecologista e ela... O máximo que a gente conseguiu e eu suportar, ela falou assim, agora vamos fazer essa cirurgia para ver o que é. E era mioma mesmo, né? E se tem mais alguma coisa. Aí ela fez uma limpeza, tudo ok. Mas depois começou aquele negócio, né, do fluxo mais prolongado, o mais intenso e dores de cabeças piores. Nem quando eu era adolescente eu sentia. Então, assim, muito intenso tudo, né? E aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou dar conta. Não vou dar conta. Quando eu falei que eu coloquei a mão aqui, Sim. então, assim, eu tenho uma cirurgia na coluna, a fibromialgia, é tudo Tem aqui. outras coisas. Então, tudo junto, estava me deixando louca. E o hormônio, acho que Sim. alterado, a mulher vai matar alguém. E você sabe o que eu acho incrível do tratamento hormonal, que no caso da Renata veio muito bem e ajuda muitas mulheres, são os sintomas psíquicos. Porque é uma fase da vida, acima dos 40, 45 anos, que começam a surgir não somente os transtornos menstruais, com fluxo mais forte, fluxo mais prolongado, mas também começam a ocorrer alterações psíquicas acompanhadas de sintomas neurológicos, como, por exemplo, a enxaqueca. Isso daí não está sendo causado pelo sangramento. Na verdade, tudo é consequência de algo. E esse algo, ele não estava no mioma, ele estava na predominância estrogênica. Que isso, sim, é o grande point do tratamento hormonal. É controlar esse excesso de estrogênio, que pode ser um excesso absoluto ou relativo. E que é aí onde está o cerne do tratamento, que vem para controlar o transtorno pré-menstrual, a enxaqueca, aquela sensação de inchaço no período pré-menstrual.
O fluxo também, né? Uhum. Enfim, e as cólicas e os sintomas que eu digo que tem os sintomas uterinos e os extrauterinos. Então, quando você colocou a mão, que você estava se referindo aos sintomas uterinos e também toda a congestão que ele traz. Mas tinha algo mais também, né? Uhum. Quando você fala da melhora da enxaqueca. Gente, viver sem enxaqueca é uma bênção. Que uma pessoa que nunca teve enxaqueca não sabe o que é. E eu digo isso porque eu também. Eu vivi enxaqueca ao longo da minha vida e digo, melhorei também com o tratamento hormonal. Amém. Aí, quando você vai... Quando foi a primeira vez que você ouviu falar dos implantes? Porque você até então não tinha nenhum contato, certo? Não, mas a primeira vez foi já veio com aquele escudo de preconceito, né? Não é bom, muitas matérias em revistas. Vários mitos, né? Vários mitos. Envolvendo o assunto. Aí, conversando com o meu endócrino, ele falou assim, ó, eu acredito. Você pode confiar, porque eu nunca, assim, não é protocolo fazer em paciente de câncer. Mas eu penso que você, com o implante ou sem implante, vai ter a mesma chance de ter câncer. Perfeito. Então, assim, você quer ter uma qualidade de vida melhor? Ou você quer viver isso que você está vivendo agora? Falei, não, eu preciso mudar a minha vida. Ele, então, você vai conversar com as suas outras médicas e eu te coloco o implante. Para mim, você é apta a colocar. Vai mudar a sua vida. E, assim, as noites que eram mal dormidas, hoje eu durmo muito melhor. Eu posso brincar com meus filhos com outra cabeça, não pensando, meu Deus, aquela coisa contida, sabe? Sempre sentindo dor, não chega perto de mim, sabe? Hoje eu não quero, não abre a porta do quarto. Era assim a minha vida. E não tá mais assim. Olha a qualidade de vida que e se o ganha. impacto que você tem Na família, na no família, meio social. nas crianças, que não entendem. É. Né? Não, e não dá Eles não entendem. Então, você tem um impacto que não tem como você medir. É imensurável. É imensurável, porque é o impacto na formação das pessoas que essas crianças vão ser. Exato. Né? Assim, De ter uma mãe presente. De ter uma mãe presente. Uma mãe tranquila, uma mãe com discernimento para saber orientar nas diversas situações. De se sentir amado, né? Porque a criança, quando a mãe está doente e que não recebe a criança porque está doente, ela não sabe discernir isso. Né? Então, muitas vezes, a criança se sente rechaçada. Mas o amor é o mesmo. Só que não tem como você mostrar, não tem como você dar aquele amor naquele momento. Né? Então, assim, é um impacto que não tem como medir, sabe? Exatamente. Eu vou complementar. Foi um impacto no casamento também. Sim, isso já estava na minha mente aqui, imaginando que teve também esse impacto. No casamento. Sem dúvida, mudou também o relacionamento. Você se sente mais, com relação ao relacionamento, você se sente mais disposta, mais presente, mais disponível? Total disponível. Acho que eu tô mais disponível que ele hoje. Sim. Eu acho tipo assim, agora eu sou a protagonista. Totalmente isso. Então, Ele deve estar feliz da vida. Sim. Muito. Estamos explorando. Olha, lua de mel, boa. lua de mel. Se eu não tivesse ligado as trompas, eu ia ficar com medo. Perfeito. Mas você sabe que isso do casamento, eu estava pensando outro dia sobre isso e eu pensei assim, que difícil deve ser quando a pessoa está infeliz, porque quando você é casada com né, o seu marido ali, e você naturalmente delega para outra pessoa que melhore você. Você quer que ele te melhore. Tipo, o que é que uma pessoa outra pode fazer para dar felicidade a quem não tem dentro? É muito complexo, sabe? Se não tem, você acaba botando no seu par a responsabilidade de fazer uma coisa que só você pode fazer. Exatamente. Sabe? E era o caso. Não tinha o que ele podia ser o melhor marido do mundo. Ia estar ruim. Porque ela estava ruim. Né? E isso acontece em
Demais. Nossa, Demais. eu acho que assim, não sei se é pessimista falar, mas eu acho que a maioria dos casais se perde nisso, entendeu? É. Porque vai se perdendo mesmo, se perdendo de si mesmo, e aí é como se o outro não tenha a capacidade de me fazer feliz. É. Mas, na verdade, peraí. Eu acredito, eu vou usar a mesma palavra que você usou, privilégio que eu tive de ter uma pessoa que me ouve. Eu acho que eu falo mais, né? E ele ouve mais do que ele fala. Então, assim, é isso mesmo. É. Então, e ele sempre foi muito parceiro. Sempre foi muito parceiro. E ele acredita que você tem que procurar alguém. E sempre me apoiou. Ele nunca achou errado eu usar hormônio. Ele queria que você estivesse bem. Ele queria que eu ficasse É. bem. Ele queria que eu achasse a solução. É, tá vendo? Existe um mérito aí também Claro, dele, total, dele, total e da também. qualidade do relacionamento sólido que eles construíram antes dessa situação que gerou essa dúvida se usaria, se não usaria hormônio. E posteriormente, quer dizer, anteriormente, né, com o diagnóstico que você tinha tido com câncer. Então, tudo isso fortaleceu. Todo o histórico de vida trouxe mais fortalecimento nessa união. Isso. E ele tem um mérito muito bom Ele tem. de ser essa pessoa presente, Tá colhendo os acolhedora. frutos, né? Tá. Também, Tá, ó. Tá tá colhendo vendo? os frutos. Fruto que ele nem sabia que ele ia colher. Aí, ó, tá Muito vendo? bem, um investimento muito bem Bem feito. chegou a época da bonança, meu caro. Merecido. Merecido. Mas eu quis trazer, assim, eu quis trazer Renata para ela falar do caso dela, porque é uma das funções daqui do podcast é levar informação para as pessoas, né? É acender uma luzinha aonde tiver possibilidades. escuro, sabe, assim? E eu acho que o caso, a história de Renata tem tantas luzes para acender em casos, em situações completamente diferentes, sabe? Assim, tem a pessoa que tem que está no dilema do hormônio ou do não hormônio e que porque teve um câncer ou porque teve uma mãe que teve câncer e que de repente vai olhar para isso com mais carinho, vai olhar para si com mais carinho, vai olhar para os problemas existentes, né? Em vez de só olhar para o que pode acontecer, sabe? Então, assim, que tal resolver o que já está existindo agora? Exato. Né? E, então, isso é uma luz importante que a atitude e a persistência de Renata mostram. E essa a importância de você advogar pela sua saúde mesmo, sabe? De você ir lá e de você Questionar. procurar alguém que te ofereça uma solução. Porque você se conhece. Você sabe que você, tipo assim, Renata, ela sabe que ela é divertida, que ela monta cavalo, que ela gosta de ir rápido, que ela é legal, que ela pode ser uma super mãe para os filhos dela, que ela... E olha como ela tava. Então, assim, ela ter essa coragem de buscar a Renata real, sabe? De dizer, eu não sou essa mulher chata. Eu não sou ranzinza. Eu não sou mal-humorada. Entendeu? Eu estou porque tem uma coisa que eu vou resolver. Sabe? E então é um mérito enorme de você não ter se tornado a sua doença. De você não ter se tornado uma pessoa chata e ter resgatado essa, sabe? Que chega aqui toda bonita e feliz e falando da vida boa como ela tá, sabe? E levar essa história para mais pessoas fazerem isso, sabe? Para mais pessoas conseguirem, tipo assim, não levarem um não para casa. Sabe? Não levarem um não, que nada, é coisa da sua cabeça, tá tudo bem. E aí você volta para casa e sofre o dobro. Exato. Sabe? Então, eu acho assim que esse episódio tem um poder, sabe? Tem um potencial enorme de botar luz nesses breuzinhos, Exatamente. sabe? Nesses escuros que são solitários e que não precisam ser, sabe? Que não precisam ser nem escuros nem solitários. Exatamente. Sabe? Então, assim, quero aproveitar para agradecer a você de ter sido essa luz aqui pra gente hoje. Obrigada, Renata, pela sua presença. A gente não sabe, assim, o poder que uma palavra tem, sabe? Que uma informação que chega na hora certa tem. E conhecer, sabe? Você, Renata, você, Milena, e ter esse veículo é uma missão, sabe? Assim, de conseguir levar isso para mais pessoas e que mais pessoas tenham, né, vidas felizes.
Exatamente. né, voltem a ter vidas felizes. Então, obrigada mesmo. Obrigada. Foi Obrigada a muito você, legal o Ana. nosso Obrigada. bate-papo. Mi mesmo. também, vou deixar para vocês encerrarem. Aí também falarem um pouquinho do que vocês acharam. Como ginecologista, eu digo, a gente se depara com várias situações na vida. E as mulheres que tiveram antecedentes oncológicos são realmente desafios que mexem com a gente. A gente precisa investigar de modo bem individual cada caso. Mas é investigar com empenho, é investigar com amor, com dedicação, com vontade de querer ajudar. No caso da Renata, ela não tinha nenhuma influência hormonal no câncer de mama que ela teve. Mas tem mulheres que às vezes têm alguma influência. Mesmo essas que têm, ainda é possível usar alguma coisa, a depender do que seja. Então, essa é a mensagem que eu trago, complementando. Na verdade, só somando um pouquinho do que Manu falou, porque Manu já foi bem ampla no que ela trouxe com relação às possibilidades, é que mesmo que você escute de algum profissional que, mas tem influência hormonal. Ok, mas vamos ver que tipo de influência é, para ver o que pode ser feito, se tem alguma coisa que possa ser feita. E se, mesmo que tenha, será que a gente não consegue fazer aí durante um tempo para lhe dar mais qualidade de vida? Então, tem muitas possibilidades a serem abraçadas, pactuadas entre a mulher e o seu médico cuidador. Obrigada, Renata, pelo seu caso. Realmente agrega muito. Obrigada. Eu que agradeço, né, de estar aqui falando um pouquinho da minha vida, dessa minha fase nova, dessa experiência maravilhosa com hormonioterapia. E realmente eu acredito que a gente tem que conversar com os médicos, falar o que você está sentindo, assim, explicitamente, o raio-x total da situação, todos os pontos. Eu falei para a doutora que eu tenho um problema com medicação, sensibilidades, é difícil adaptar a medicação. Então, assim, eu estou sempre falando tudo para todos os médicos. Então, assim, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou fazer todos os passos? Vou fazer todos os passos. Fiz o que você pediu? Deu certo? Não deu? Vamos conversar melhor, né? Eu preciso viver, eu não posso ficar refém disso. Não dá. Eu sou jovem e eu precisava mais de vida, né? Foi tudo aquilo que a Manu falou, né? A respeito de você estar disposta para as crianças, para o marido. E, realmente, hoje eu estou muito feliz com a escolha, com os médicos que, lógico, foram 2 anos aí tentando chegar nessa solução. Renata, só para deixar claro, Renata usa gestrinona e testosterona, né? Uhum. Tá. Implante subcutâneo. E assim, não mudou minha voz, eu não tô musculosa. A pele tá boa, a pele o cabelo tá bom. ótimo, então tá tudo certo. Né? Então tem os seus benefícios reais, tem um motivo de eu estar usando esses hormônios e eu tô assim, ó, gente, eu não sou... Tá maravilhosa, isso sim. Tá maravilhosa e é isso. Então, assim, é um lembrete de que, principalmente uma pessoa que sobrevive ao câncer, sobrevive para viver, né? Não para ficar refém do câncer. Exatamente. O resto da vida. Então, assim, tem que aproveitar a vida depois do câncer, sabe? Assim. Então, exatamente. Parabéns. Parabéns por não se esquecer disso. Não, é viver, não sobreviver. Exato. Obrigada. Obrigada, gente. Você que assistiu até aqui, mande para as pessoas que você acha que podem se iluminar com esse podcast. Eu amei fazer esse episódio. Espero que vocês curtam também. Um beijo grande. Até a próxima.